Fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7 horas mais 4 minutos. Muito bom dia. Está no ar o Jornal da Manhã, a edição União da Vitória para todo o sul do Paraná e também Planalto Norte Catarinense. Os destaques desta segunda-feira. Vamos falar aqui sobre obras que estão acontecendo em reparos, em vias no município de União da Vitória. Temos detalhes também para as orientações por parte da RAC, a Rede de Ajuda ao Coronavírus, trabalho que vem sendo desenvolvido por Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani e toda a sua equipe. Na edição de hoje vamos também trazer orientações da área de segurança pública com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O assunto de hoje são os acidentes dentro de casa, envolvendo principalmente a terceira idade e as crianças. O que fazer nesses casos? Ainda vamos fazer a atualização do final de semana quanto aos casos de Covid-19 pela nossa região. Será que tivemos aumento ou diminuição dos números? Esse é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, que está apenas começando aqui na Jovem Pan de União da Vitória. Claro que a primeira informação é quanto à previsão do tempo. Nesse momento temos 12 graus e 6 décimos de temperatura. A previsão de mais um dia de sol e calor. A máxima hoje bate aos 30 graus. Para os próximos dias poderemos ter um pequeno aumento de nuvens a partir de amanhã. A temperatura cai um pouquinho, 24 graus de máxima, mas já volta a esquentar, chegando perto dos 30 na quarta-feira. Tem previsão de chuva em formas de pancada na quinta-feira desta semana, em torno de 5 a 10 milímetros na quinta-feira. E aí, já a partir de sexta, o sol volta a aparecer. A diferenciação que nesta semana, devido ao aumento de nuvens e às altas temperaturas, poderemos sim ter a formação de pancadas rápidas de chuva. Essas geralmente não aparecem nestas previsões. São pancadas rápidas que se formam de repente. Isso, é claro, é uma combinação de muito calor. Essas pancadas podem se formar principalmente nos períodos da tarde, já nesta semana. Porque previsão mesmo de chuva, o CIMEPAR marca apenas para quinta-feira. E mesmo assim, é em pouca quantidade. E aí, então, a semana ela prossegue praticamente com tempo seco e temperaturas ficando na faixa de mínima de 13 e a máxima até de 30 graus ao longo de toda esta semana. Pela previsão estendida aqui, que se marca já praticamente visando as terceira e quarta semana de setembro, vamos ter uma pequena queda de temperatura na última semana do mês de setembro. Se assim se confirmar, na última semana de setembro, essas máximas que estão chegando a 30 graus poderão cair até pela metade, né, ficar em torno de 15 a 16 graus de máxima. Isso é claro, uma previsão bastante estendida, lá pelo dia 25. Essas previsões bastante extensas, elas geralmente alteram bastante com o passar dos dias. Nível do Rio Iguaçu nesta manhã, 1,71 m. Vamos aqui já de imediato trazer a primeira informação hoje para a União da Vitória, com o secretário de Obras, Aloysio Salvati, falando de algumas obras que foram feitas na semana passada, principalmente na recuperação de algumas vias. Cito como exemplo a via que faz a ligação entre a BR-280 e a 153, um trecho que estava bastante deteriorado ali próximo ao conhecido trevo do Miguel Forte. O secretário fala das obras da semana. Começamos na quarta-feira o bairro Lagoa Dourada. Fizemos todo o patrulhamento, limpeza das sarjetas com o bota-fora. Em seguida nós colocamos brita em todas as ruas e também passamos o rolo para dar um acabamento melhor e fixar melhor as pedras. Dizer também que a Secretaria de Obras Semana fez pequenos reparos de tubulações, de infiltrações em vários bairros. Também fizemos algumas limpezas de valetas do bairro do Rocio. Também fizemos algumas manutenção no interior. Terminamos a estrada do Taiola na região do Rio Vermelho esta semana e ontem fizemos tapa-buraco em várias ruas da cidade, também no bairro São Bernardo. Estamos dando continuidade no tapa-buraco aqui na Avenida João Rolão, que compreende entre a Faculdade Uniguaçu até chegar na Marechal, que estava bem deteriorada. E dizer que na semana que vem nós vamos dar continuidade em patrulhamento nos bairros, que é muito importante esse trabalho, que o Santinho pediu para que a gente sempre mantenha em ordem os bairros. É claro que esse ano estamos passando por dificuldade
por a questão da pandemia, caiu a arrecadação, então a gente foi um pouco mais devagar em questão de gastos e manutenção, mas estamos trabalhando sempre para manter a cidade e também o interior. Esse é um legado da administração do Santinho para que a União da Vitória continue sempre organizada e cada vez melhor. E é isso que a Secretaria de Obras tem feito junto com a nossa equipe, melhorando para que as pessoas possam ter melhor condições, seja na cidade ou no interior também. Falando ainda em União da Vitória, a atualização do dia de ontem quanto aos casos de Covid-19, a boa notícia é que não tivemos alteração de casos novos. Ao contrário, tivemos mais um paciente recuperado no fim de semana. Com isso, até ontem, apenas um paciente estava com Covid, né? E aí, claro, isolamento em casa, não necessário o internamento. Os demais, 281 que já tiveram a doença, estão recuperados. Claro que lamentamos os 5 óbitos que até hoje o município registrou devido à questão do Covid-19. Com isso, são 287 casos no total. Temos ainda 36 casos suspeitos no município de União da Vitória. Aqui por Bituruna, outro município atualizando os seus dados no dia de ontem, são ao todo 47 casos de Covid, sendo 2 que estão no momento com a doença e isolados em casa, 1 óbito e 44 recuperados. Em Bituruna, são 5 casos ainda suspeitos. Cruz Machado, temos por lá, ao todo, 38 casos, 37 recuperados e 1 óbito. Ou seja, não há nenhum novo caso em Cruz Machado há mais de uma semana, o que é uma boa notícia, mas para que esse número continue, número zerado, a população tem que continuar fazendo a sua parte. Temos lá em Cruz Machado 4 casos como suspeitos. O boletim aqui da SESA, Secretaria de Estado da Saúde, aponta que o Paraná, até ontem, né, o dado atualizado ontem às 16 horas, registrou já 152.538 casos em todo o estado, com 3.783 óbitos. Aqui por município, na nossa região, Antônio Olinto, com 69 casos até hoje, claro que a maioria desses já recuperados, mas a SESA ela coloca apenas o número total. Aqui temos General Carneiro com 58 casos, Paula Freitas 18, Frontin 15, Porto Vitória 25 casos, São Mateus do Sul 229 e pela SESA União da Vitória 294 casos. Isso números gerais. Repito, a maioria desses pacientes já recuperados. No Planalto Norte Catarinense, aqui os dados de Santa Catarina, primeiro atualizando o número a nível de estado, Santa Catarina até ontem confirmou 195.701 casos, sendo 185.484 recuperados, com 2.497 óbitos. Por município, Planalto Norte Catarinense, Canoinhas até hoje registrou 499 casos, com 9 óbitos, Irineópolis 27 casos e nenhum óbito, Mafra 366 casos com 3 óbitos, Major Vieira 35 casos com 2 óbitos, o município de Monte Castelo 28 casos e nenhum óbito, Papanduva 40 casos com 6 óbitos, Porto União 172 casos com 4 óbitos, aqui também Três Barras 342 casos com 2 óbitos, repito, números gerais, esses casos aqui a maioria desses pacientes já recuperados. Matos Costa continua com 15 casos ao todo, né, e nenhum óbito confirmado, são os dados aqui de nossa região. Outro município daqui da regional, Meio Oeste Serra, não pertence ao Planalto Catarinense, mas é muito próximo de Porto União. Calmon, por exemplo, teve até hoje 8 casos com nenhum óbito. E o município de Caçador, esse sim, bastante casos, 658 casos com 18 óbitos até hoje no município de Caçador. Esses são os municípios aqui da região de Santa Catarina, mais próximos de Porto União, que, é claro, possamos aqui estar atualizando os números diariamente, conforme os dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Agora, 7h14, um breve intervalo, já a gente vai falar sobre essa questão, né, do coronavírus, mas um outro método, como, é claro, ocupar a cabeça para não ficar pensando na parte ruim do Covid-19, mas também, é claro,
não deixar de tomar os cuidados que o vírus exige. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Os lugares em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7h mais 17, de volta com o Jornal da Manhã. A orientação agora é com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani. A segunda parte da matéria que o Dr. Carlos disponibilizou após, é claro, uma orientação, uma palestra feita pela RAC, né, que foi um grupo de ajuda ao coronavírus criado nesse momento de pandemia para vários setores. Essa em específico foi direcionada aos profissionais da área da saúde. Mas são dicas de extrema importância que servem para as pessoas que nesse momento ainda enfrentam a pandemia. Por exemplo, fica muito a dúvida. Ontem, por exemplo, um dia de bastante sol e calor, muita gente saindo passear, né, por aí. E boa parte dessas pessoas sem a máscara sequer. Então, algumas pessoas aí ficam, será que o vírus já foi, não foi? E aí vê na televisão uma coisa, falam outra na rua, e muitas pessoas acabam literalmente tendo aí o seu psicológico abalado. Com isso, o Dr. Carlos formulou ali nesse breve vídeo dicas importantes para você ocupar a sua mente, né? Principalmente quem tem crianças em casa. Nesse momento as crianças ainda não estão com aulas presenciais e os pais têm que se dobrar. Nos momentos que elas não estão fazendo suas atividades da escola, na forma remota, os pais, é claro, têm que sempre estar também ocupando a cabeça dessas crianças para que elas não fiquem também em casa com estresse, nervosas, sem ter o que fazer. Acompanhe essas dicas importantes do Dr. Carlos. Questão rotina. Eu falei certa vez numa palestra no decorrer da pandemia, buscar uma rotina.
Não perder o hábito da rotina. Algumas pessoas precisam o contrário também, precisam quebrar a rotina. Então aqui vai também para a reflexão de cada um de vocês. Qual é o caminho? Eu estou com uma vida que tem uma rotina que está me fazendo mal, então vamos quebrar a rotina. Fazer um esporte, buscar um curso diferente, online nesses dias, você não pode sair muito. Ou de repente buscar uma rotina para entrar no prumo aí de autocontrole e de autocuidado. Evitar suposições, já falamos sobre isso, né? Supor que está todo mundo mal, ou supor que está todo mundo largou as coisas, não está mais usando máscara direito, está se encontrando aglomerando, fazendo festa todos os dias. Nem todo mundo está assim, que pese possa aparecer muitas vezes, olhando lá os stories do Instagram, que está todo mundo já largando, né, as coisas, né, esquecendo da pandemia. Então, se dá essa impressão, para de usar um pouquinho ou para de ver os stories no Instagram, porque não é exatamente isso, né? Tem muita gente se cuidando bastante ainda, contribuindo para que as coisas permaneçam menos piores ou possam melhorar mais rápido. Cuidado com a fadiga de compaixão, aqui rapidamente, já estou caminhando para a segunda e última parte. A fadiga de compaixão é algo que aflige muito policiais, por vezes conselheiros tutelares, juízes e especialmente público de saúde. É uma terminologia trazida da psicologia. Por vezes há casos tão pesados que atendemos que nós chegamos muito mal em casa. Não dormimos, ficamos pensando numa criança que foi atendida, num bebê, num idoso, numa família mais humilde, mais vulnerável, socioeconomicamente, enfim. E é preciso trabalhar isso para que não seja um peso sobre os ombros, como eu falei lá, da responsabilidade das nossas funções, para que não tenhamos aí a chamada fadiga da compaixão. Algumas questões do que devemos fazer, o jeito de cada um para enfrentar o estresse, né? Alguns compram, mas aí compram demais. Outros bebem, aí se tornam alcoolistas em 4 meses de pandemia. Alguém que não fumava passa a fumar cigarro. Cuidado com medicamentos, drogas, né? Cuidar muito com coisas que estão fáceis aí nessa vida de hoje, de 2020, para não entrar num caminho sem volta para consequências mais graves aí. E também para evitar, sempre que possível, com autocuidado e quando necessário, com a ajuda de terceiros, profissionais, evitar aí as questões que nós todos estamos predispostos num momento mais difícil como esse, a desenvolver quadros de depressão, crise de pânico, compulsões, vícios, acessos de raiva. Não é nada difícil de aparecer nesses dias mais complicados, então cabe a nós estarmos alertas para isso e procurar ajuda sempre o mais rápido possível. Há um termo na psicologia também chamado de coping, que são estratégias para desenvolver de maneira mais saudável o enfrentamento do estresse. Então, já falamos aqui alguns rápidos exemplos, né? Poderiam ter vários outros. Tem um amigo meu, Juizinho, não vou falar o nome da cidade para não identificar, mas na região central do Paraná, que ele fazia, nos 3 primeiros meses de pandemia, a contabilização de mortos, né? Então, ele fazia quadros, publicava no Facebook. Pode ser que isso fazia bem para ele de alguma maneira, mas eu acho difícil que isso possa trazer elementos positivos ali de enfrentamento do momento da crise ali, que ele vivia naqueles dias mais pesados, especialmente ali da pandemia. Já falamos aqui das redes sociais várias vezes, então é um tópico que eu tinha anotado, gostaria de falar já. Vamos adiante. Os recursos são inúmeros, diversos. Tem um vídeo que eu coloquei para a nossa equipe, no grupo de WhatsApp, aqui no começo da pandemia, que eram 4 técnicas de relaxamento. Eu fui fazer as 4, achei uma pior que a outra. 3 eu não consegui nem terminar direito, uma foi até o final, mas nenhuma me trouxe uma sensação de bem-estar. Então isso é muito pessoal, é para cada um. Depois eu fui comentar com algumas pessoas do fórum que agradeceram intensamente, falaram, doutor, que bom que o senhor colocou aquilo lá, é o que está me salvando nesses dias mais pesados de pandemia, as técnicas de relaxamento lá que o professor Giovanni passou. Então, sempre buscar, tem tudo muito fácil na internet hoje. Quem é mais antigo sabe como eram difíceis acessar as coisas antigamente. Hoje está tudo muito mais fácil num teclado ali, numa tela, num touch de celular ali, né? Exercícios respiratórios, exercícios físicos nem se fala, toda a atividade física vai trazer benefícios mais diversos. Vocês sabem disso, música muitas vezes, arte, buscar às vezes algo novo, artesanato, pintar, inventar alguma coisa que nunca fez antes.
Há aplicativos no celular, eu falei de novo, a tecnologia, aplicativos para dormir, barulho de chuva, aplicativos para cuidar da ansiedade, tem vários, né? Pesquisei isso durante a pandemia, tem muita coisa legal. Já falamos aqui da rotina, de criar uma rotina ou de quebrar a rotina, quando a rotina está nos fazendo mal. Habilidades manuais, curtir mais a família, aproveitar que estamos mais perto da família, buscar conversar mais com os filhos, quando isso não acontecia muito antes. Então, várias questões que nós podemos reprogramar em razão da pandemia, buscando aí um benefício pessoal e muitas vezes também coletivo do núcleo familiar. Com crianças tem 1000 coisas que dá para inventar em casa, né? Quem chega cansado já do plantão, do hospital, chega em casa, puxa, e os filhos agora queriam para a escola, eu ia poder dormir, então lá, tarefa online, suco com energia, parece que tem uma pilha ali, duração que não termina nunca, né? Uma bateria de lítio, por aí vai, para usar um exemplo mais longo, não uma pilha duração que é antigo. Enfim, com as crianças tem coisas simples, né? De repente arrumar as meias do armário por cor, arrumar os brinquedos na prateleira por tamanho, começar pelos menores e vai até o maior. São coisas que para a criança é um misto de brincadeira com senso de organização, de responsabilidade. Então buscar isso também na internet, tem muitas coisas legais aí para ocupar mais o tempo, para gastar a energia das crianças que estão em casa de uma forma que nunca ficaram até então. 7h25, depois do intervalo, o governador do estado de Santa Catarina vai apresentar quem é o novo chefe de Defesa Civil. Houve essa pequena alteração na pasta e já o governador apresenta quem é que está comandando agora a Defesa Civil do estado de Santa Catarina. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
De volta com o Jornal da Manhã e de imediato fazemos uma conexão ao vivo com a capital Curitiba. Sérgio Aguiar, muito bom dia. Quais são os principais assuntos para todo o estado para esse início de semana? Um pequeno problema então no nosso retorno com o Sérgio, já então ele retorna trazendo aqui detalhes direto da capital Curitiba. Vamos ver se já temos aqui oportunidade. Sérgio, por gentileza, nos ouve? Bom dia. Realmente, tivemos um pequeno problema técnico então com o Sérgio Aguiar, mas a gente já vai trazer então novamente, porque vamos então com Santa Catarina. O governador Carlos Moisés, governador do estado de Santa Catarina, ele esteve apresentando na última semana o novo chefe de Defesa Civil. Acompanhe agora a entrevista feita pelo próprio governador ao lado então do novo chefe de Defesa Civil, senhor Aldo Neto. Aqui com o Aldo Neto, que sucederá na chefia da Defesa Civil o João Batista. João Batista, que passou conosco aqui, já estava no governo em 2018, quando assumimos o governo, e deu continuidade a um excelente trabalho produzido nos anos de 2019 também e 2020, com tantos obstáculos que o João e toda a equipe da Defesa Civil bravamente pôde enfrentar. Nós tivemos, além da pandemia, estiagens, vendavais, ciclone bomba, tornados, enfim, eventos de toda ordem, eventos naturais, a pandemia também, e todas as dificuldades que esses eventos promovem, com respostas muito rápidas e imediatas, mantendo a pronta resposta da Defesa Civil para o povo de Santa Catarina. Nós podemos testemunhar isso, o trabalho do João Batista. Quero externar o nosso agradecimento. Ele que, por razões pessoais, solicitou, então, a saída da secretaria para atender outras demandas da sua vida pessoal, e colega de farda também, o Aldo Neto, bombeiro militar, sucede aí o João Batista nessa missão, nessa importante missão. O Aldo, que também já tem uma experiência anterior em Defesa Civil em Santa Catarina e também uma experiência em Defesa Civil nacional, não é isso, Aldo? Governador, se me permite, então, agradecer a oportunidade. Vou me dedicar plenamente aos serviços de segurança, de antecipação, de proteção do povo catarinense quanto aos mais diversos tipos de desastres que nós enfrentamos. Me comprometo com o senhor e com toda a população catarinense. Nós mantermos o trabalho histórico que a Defesa Civil faz, mantendo a Defesa Civil como uma das melhores defesas civis do nosso país. Eu me comprometo com isso, a manter o brilhante trabalho que o coronel João Batista fez até então, nos últimos anos, frente à Defesa Civil. De uma maneira muito especial, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada pelo secretário de Saúde, Dr. André Mota, de ter ombreado com ele, até o presente momento, os desafios frente à pandemia, estender meus cumprimentos a todos os meus colegas da saúde do estado de Santa Catarina e, doravante, me dedicar plenamente à proteção do povo catarinense frente aos mais diversos desastres. Muito obrigado. Obrigado, Aldo Neto. Sucesso na missão. Agradecer a toda a Defesa Civil de Santa Catarina e também a Defesa Civil nos municípios, não é? Que o sistema de Defesa Civil é nacional, estadual e municipal, e não fosse a atuação dos nossos municípios, certamente as prontas respostas que a Secretaria de Estado ou a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina entrega aos catarinenses não seria tão eficiente. Então, essa parceria é fundamental. Nós continuamos juntos fazendo esse trabalho municipalista e também alinhados com o governo federal. Muito obrigado, sucesso na missão. E na edição de amanhã, o governador de Santa Catarina falará sobre o que ele pensa do pedido de impeachment que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Não perca. Porque agora vamos falar de segurança pública, orientação. Você sabia que, além de acidentes de trânsito, outra ocorrência muito comum atendida pelo Corpo de Bombeiros, isso seja em qualquer parte, são os acidentes domésticos, principalmente o chamado queda de mesmo nível. O que é? Nada mais é que o tombo dentro de casa. Mas acontece que esses tombos muitas vezes culminam em fraturas e em cortes profundos, principalmente em móveis com alguma ponta. Ali são muito comuns esses acidentes que atingem principalmente as crianças e idosos. Devido ao alto número de ocorrências atendidos na chamada queda de mesmo nível, que são os tombos dentro de casa, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina,
fez um vídeo trazendo orientações de como evitar, então, essas pontas, né, afiadas nos móveis e também o que fazer. Se uma pessoa vir ali se machucar, fazer um corte de lacerante, por exemplo, o que fazer? Siga as orientações, então, com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Dos móveis que estão nas nossas residências, principalmente aqueles móveis que têm quinas vivas, que ao cair podem causar algum ferimento, e também que é sobre como armar, por exemplo, uma escada dentro de casa. Então, essas escadas internas, domesticamente são escadas de abrigo, que tem 3, 4, até 5 ou 6 degraus, onde as pessoas sobem para trocar uma lâmpada, para buscar algum objeto que esteja na parte de cima de um guarda-roupa, ou fazer algum pequeno reparo em uma cortina. Então, sempre temos que ter os cuidados para que nós não tenhamos esse problema de queda. E ao abrir as escadas, essas escadas de abrir, normalmente elas têm um limitador. Alguns são uma própria cordinha ou até mesmo de metal. E também tem que ter o devido cuidado com a ponta das escadas, se elas possuem aquela sapatinha ou aquele sapatinho, vamos dizer, né, de borracha ou de silicone, que é justamente para evitar num piso que é uma superfície mais escorregadia, digamos assim, que não tenha tanto atrito, essa escada não se movimente e ela venha a se abrir completamente e a pessoa cair. Então, o ideal sempre buscar o auxílio de mais uma pessoa para ajudar a fazer, ajudar a segurar a escada. Mas em havendo a queda, e aí dizem, qual é o cuidado que nós temos que ter, então, com esses móveis com quina? Então, pessoal, móveis com quina também oferecem perigo, né, para que ocorram acidentes domésticos. Então, a gente tem que cuidar muito em nossas residências com relação às quinas, né? Então, basicamente, mostrar aqui para vocês são os famosos cantos vivos, né? Como vocês podem verificar aí nas imagens, que vai estar aparecendo na tela, existem no comércio protetores de canto vivos, né? Então, facilmente aí as pessoas podem adquirir, principalmente aí quando se tem crianças ou pessoas da melhor idade em casa, para que você realize de forma preventiva a proteção dessas quinas, né? Para que evite que ocorra um ferimento muito comum, ferimento de corte contuso, né? Um ferimento corte contuso pode acontecer aqui em caso de ter uma batida nessas quinas que estão desprotegidas, tá? Então, você vai verificar agora orientações, né, do APH, sobre o APH, o que fazer nesse caso de ferimento corte contuso. Então, Tizen, primeiramente, se o corte for pequeno, né, a pessoa caiu, bateu a cabeça, mesmo cortou a mão com uma faca ou cortou de alguma outra forma em casa, a primeira atitude é lavar as mãos da pessoa que vai prestar esse primeiro atendimento, esse primeiro socorro, né? Então, depois que as mãos estiverem bem limpas, lavar o machucado, o ferimento, né, o corte, daí lavar com água e sabão, secar em volta do local machucado, com bastante cuidado também, tanto lavar quanto secar com bastante cuidado. Depois colocar um pano limpo para cobrir o ferimento, né? O que a gente não pode fazer? Não pode utilizar algodão, eu já falei na questão da queimadura também, no corte é o mesmo motivo, né? As fibras, elas podem grudar no corte e depois, na hora de remover, a gente vai voltar a ter o sangramento novamente, né? Então, depois manter o local sempre limpo e seco, e que isso vai facilitar também a cicatrização. E se eu tiver um corte mais profundo, né, um corte em que tem um pouco mais de sangramento, a primeira coisa que a gente fala é que as pessoas têm que manter a calma, né, para conseguir fazer o controle desse sangramento. Como a gente está envolvendo um ente querido, né, um filho, um avô, um pai, uma mãe, geralmente situações em que envolvem muito sangramento deixam as pessoas muito nervosas, né? Então, é muito importante ter a calma nesse momento, manter a calma nesse momento, pegar também um pano limpo, né, e pressionar em cima do local que está com sangramento. E se, por um acaso, tiver algum objeto travado nesse corte, não retirar, por isso também vai agravar o sangramento ali no local. Se vocês, né, tiverem condições de encaminhar para o hospital, vocês podem ir com o carro, né, levar a pessoa para ser atendida no hospital.
caso não seja possível ou caso a situação seja mais grave, ligar para o 193 também, passar informações sobre o endereço, ponto de referência, contar o que aconteceu, que a nossa ambulância vai até o local. E o que eu não devo fazer, né, no caso de um corte? Eu não devo lavar com álcool, passar pomadas também e outros produtos, somente lavar com água e sabão, né? Não ficar assoprando também o local. Mãe, eu sou mãe também, né? A gente sabe que a gente tem a vontade de assoprar a ferida, o dodói ali da criança, então isso também pode causar contaminações ali no local, então evitar ficar assoprando. E lembrando que quando tiver sinais de inflamações e de infecções ali no local, buscar o atendimento médico também. São dicas importantes para o dia a dia do cidadão através do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ao longo das próximas edições ainda temos mais dicas, tem muita coisa que acontece diariamente dentro da sua casa e são cuidados simples que você pode tomar. Agora são 7h40, o Jornal da Manhã, a edição local, vai ficando por aqui. Depois do intervalo, você continua ainda bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. A você, um bom dia e uma excelente semana. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.